Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre jantar. Então, se você estiver com fome de conhecimento em sistemas concorrentes, esse vídeo vai ser um prato cheio, sem trocadilhos. Vamos lá. O tópico principal dessa aula são dois assuntos relacionados com sistemas concorrentes, impasse e inanição. Para abordar esses dois assuntos, nós vamos falar de jantar. Mais especificamente do problema do jantar dos filósofos. É um problema clássico da área de sistemas concorrentes, sistemas operacionais, proposto pelo Dijkstra lá na década de 60. O mesmo Dijkstra de diversos algoritmos para grafos. Em que consiste esse jantar dos filósofos? Nesta imagem nos dá uma ideia desta situação. Imagine que, dispostos em uma mesa, existem 5 filósofos. E esses filósofos estão com fome. E cada um deles tem um prato de espaguete. Aqui nesse diagrama eu tentei representar aqui como é que seria o cenário. Então, existem 5 filósofos e um prato de espaguete para cada filósofo. No entanto, há apenas um garfo entre cada filósofo. Aqui estão os garfos. E o filósofo, cada um desses filósofos aqui, ele passa o seu tempo ou pensando, filosofando, ou então comendo o espaguete. No entanto, para comer uma porção de espaguete, para dar uma garfada, uma saboreada no espaguete, são necessários 2 garfos para conseguir segurar o espaguete e comer o espaguete. E esses 2 garfos precisam ser aqueles que estão logo à esquerda e à direita do prato do filósofo. Por exemplo, este filósofo aqui, para ele conseguir dar uma garfada nesse espaguete, saborear o espaguete, ele precisa ter 2 garfos. E tem que ser necessariamente o garfo que está à esquerda dele e também o garfo que está à direita dele. Ele só consegue dar uma bocada nesse espaguete se ele pega esses 2 garfos simultaneamente e daí ele consegue saborear. Esse filósofo, ele só pode pegar um garfo se esse garfo não estiver sendo usado por um outro filósofo. Se esse filósofo aqui estiver de posse desse garfo e deste garfo, se nesse momento este outro filósofo aqui ficar com fome, ele até pode conseguir pegar esse garfo, mas não vai conseguir saborear o espaguete porque este garfo aqui já está de posse desse filósofo que está saboreando o espaguete. Uma vez que o filósofo deu uma saboreada no espaguete, ele libera os garfos que ele utilizou para comer. Podemos pensar num algoritmo geral de funcionamento de cada um desses filósofos aqui. Então, o filósofo ele tem um laço principal, que é um while true, e dentro desse while ele faz algumas ações. Ele pensa na vida por um tempo, e enquanto ele pensa ele fica com fome. E daí ele tenta pegar os garfos para comer uma porção de espaguete. Os 2 garfos aqui no caso, né? Precisa do garfo da esquerda e o garfo da direita. Uma vez que ele consegue pegar os garfos, e ele saboreia, ele come uma porção de espaguete e por fim ele libera esses 2 garfos aqui. Nitidamente, se olharmos aqui para esse problema, nós veremos que existe uma região crítica aqui no nosso processo do filósofo. E essa região crítica é justamente essa ação de comer uma porção de espaguete. Porque para ele comer essa porção de espaguete, será necessário fazer uso aqui de 2 recursos, que são os 2 garfos que ele necessita para poder comer essa porção de espaguete. Então é um problema que tem 2 recursos compartilhados que vão precisar ser gerenciados para que nenhum filósofo, né, não ocorra a situação de um mesmo garfo estar sendo usado por 2 filósofos, até porque isso é impossível. Então é necessário gerenciar o acesso aqui aos garfos
para garantir que apenas um filósofo consegue entrar nessa região crítica, que é segurar os dois garfos para comer uma porção de espaguete. Uma solução ingênua para esse problema é considerar cada um dos garfos como sendo um semáforo. Então, considero cada um dos garfos como sendo um semáforo binário ou um mutex, que consequentemente nenhum filósofo estará usando aquele semáforo, né, aquele garfo simultaneamente. E aqui nesse slide eu trago um código de como nós poderíamos implementar esse semáforo, esse filósofo em Java, né? Esse nosso filósofo, então, ele seria um thread e ele teria acesso aqui aos dois semáforos, que são os dois garfos, o garfo esquerdo e o garfo direito, né? Esses dados são passados para ele aqui no construtor, ele recebe também um número, que seria o identificador do filósofo, e temos aqui um método run, que vai ser a implementação do thread, né, do fluxo do filósofo, e dois outros métodos aqui só para imprimir quando o filósofo pensa e imprimir quando o filósofo come. O que interessa para nós é a implementação aqui do método run. E aqui no método run, então, fica o algoritmo, o comportamento de cada um dos filósofos. Então, nesse laço aqui, no while true, o filósofo ele pensa por um tempo e depois ele obtém acesso aos recursos exclusivos, né, ao garfo esquerdo e o garfo direito, usando aqui a implementação do semáforo do Java. Então, o acquire seria o equivalente ao P, né, do semáforo, da operação P. Uma vez que ele consegue obter esses dois recursos exclusivos, ele come, e depois que ele come, ele libera os dois recursos. Libera o garfo esquerdo e libera o garfo direito. Essa operação release seria a operação V dos semáforos. Vamos dar uma olhada como é que ficaria essa execução usando essa nossa solução ingênua aqui. Então, eu trouxe o nosso comportamento do filósofo aqui para o whiteboard para que consigamos fazer uma sessão de depuração e analisar aqui como é que fica o comportamento de um filósofo. Então vamos lá, vamos imaginar que este filósofo aqui é o que nós queremos entender o que vai acontecer. Então vamos olhar só para o nosso laço principal, né? Esse filósofo, o que ele faz dentro desse laço aqui? A execução aqui do conteúdo do laço. Inicialmente ele vai pensar por um tempo, depois que ele pensou, bateu a fome, e ele vai tentar obter acesso aos garfos para ele conseguir saborear uma porção. Então a primeira coisa que ele vai fazer é garfo esquerdo ponto acquire para obter acesso exclusivo a esse garfo aqui. Então digamos que não tem nenhum outro filósofo saboreando uma porção, então esse filósofo que consegue obter acesso ao garfo esquerdo. Vou desenhar aqui que ele obteve então acesso ao garfo esquerdo. Uma vez que ele conseguiu acesso, ele prossegue na execução. E aí o próximo passo desse comportamento é tentar obter acesso ao garfo direito. Então ele vai executar o garfo direito ponto acquire. Também não há nenhum outro filósofo usando esse garfo direito, então ele consegue obter acesso exclusivo ao garfo direito. Conseguiu. E aí ele prossegue na execução. O que ele faz é comer. Depois que ele come, então ele libera o garfo esquerdo, executando a operação release do semáforo, garfo esquerdo ponto release. Quando ele faz esse garfo esquerdo ponto release, ele libera então o garfo esquerdo. Vamos tentar liberar aqui o garfo esquerdo. E em seguida ele faz o garfo direito ponto release. Direito ponto release.
ao fazer um garfo direito.release, ele libera o recurso que ele tinha obtido acesso, que é o garfo direito. Então, volta aqui ao estágio inicial, onde ele saboreou uma porção e liberou os recursos que ele utilizou. Tudo bem até agora? Vamos ver como é que ficaria a execução com dois filósofos tentando jantar. Então vamos lá. Voltando aqui para a nossa execução, vamos começar então novamente, digamos, com este filósofo aqui. Este filósofo aqui pensar, e aí ele fica com fome, e aí ele tenta pegar o garfo esquerdo. Ponto acquire. Como não há nenhum filósofo utilizando esse garfo esquerdo, ele consegue obter o acesso ao garfo esquerdo. E ele continua, digamos que ele continua com acesso ao processador, o processador continua executando esse filósofo e ele vai tentar pegar o garfo direito agora. Direito, ponto acquire. Também o garfo direito está livre, ele consegue obter o acesso ao garfo direito. Entretanto, imagine que agora esse filósofo perdeu a vez do processador. O sistema operacional vai dar a vez para um outro filósofo. E digamos que ele dê a vez para este filósofo aqui. Este filósofo segue a execução do seu comportamento, então ele vai pensar, em seguida ele vai tentar pegar o garfo esquerdo. Garfo esquerdo, ponto acquire. Tudo certo, o garfo esquerdo está livre, ele pega o recurso garfo esquerdo. Ele continua e agora ele vai tentar pegar o garfo direito. Ponto acquire. Na hora que ele vai tentar pegar o garfo direito, olhem só o que vai acontecer aqui. Esse garfo direito, ele não está disponível. Esse garfo direito, ele foi alocado pelo filósofo vizinho. Ele está alocado, que seria esse, no caso, o garfo esquerdo daquele filósofo, né? Nesse momento, o que acontece? O nosso filósofo em verde não obtém acesso ao semáforo, então ele vai ficar bloqueado neste ponto da sua execução. O sistema operacional, então, tira o processador desse filósofo porque ele não tem condições de prosseguir. E aí, digamos que, num belo momento, a execução, o processador volta para o nosso filósofo em azul. O filósofo em azul, então, vai comer e vai liberar o garfo esquerdo. Garfo esquerdo, ponto release. No momento que o filósofo libera o garfo esquerdo, o que aconteceu? Esse garfo esquerdo, a gente tem que lembrar que ele está... Existe um filósofo em verde aqui, aguardando, né, nesse garfo esquerdo, aguardando a liberação dele para conseguir prosseguir na sua execução. Então, no momento em que esse filósofo azul libera o garfo esquerdo, o sistema operacional muda o status desta thread aqui agora para que ela esteja apta a executar novamente. Então, quando o processador voltar, liberar desse filósofo azul, essa thread do filósofo em verde poderá executar novamente e aí ela terá condições de prosseguir. Ou, se não existir se existir um outro core disponível, por exemplo, no mesmo momento em que ocorre aqui o release do semáforo, aquela outra thread já é acordada e ela prossegue a execução. Então, digamos que a gente possa continuar a execução até o fim aqui do filósofo em azul, garfo direito, ponto release. Então, vai liberar também esse garfo direito ali. Então, os dois garfos agora estão liberados.
E quando a execução voltar para esse processo aqui, automaticamente ele estava com a solicitação pendente e ele ganha agora o acesso àquele garfo direito. Então ele ganha acesso a esse garfo aqui e ele prossegue a sua execução. No final ele vai comer e vai depois liberar os dois garfos. Isso com dois filósofos. Perceberam que o nosso mutex é utilizado para bloquear o acesso de um filósofo caso aquele garfo já esteja sendo executado. E quando o garfo deixa de ser usado, aquele filósofo que estava bloqueado volta para poder ganhar a vez do processador novamente. Ou, se não tiver nenhum outro processo sendo executado, ele automaticamente é acordado e continua a sua execução assim que ele é acordado. Vamos ver rapidamente como é que ficaria a situação com 3 filósofos agora, sem ter que fazer o passo a passo novamente. Então, digamos que começamos aqui com o filósofo em azul, e ele segue, ele pensa, depois ele solicita acesso ao garfo esquerdo, não tem ninguém utilizando, então ele obtém acesso, depois ele solicita o garfo direito, também não tem ninguém executando, ele ganha acesso. E digamos que nesse momento aqui, de novo, o filósofo é interrompido, o filósofo verde, vou botar aqui, o filósofo verde é interrompido nesse ponto aqui. E daí a vez passou para o filósofo em verde, mesmo cenário anterior, Ele começa executando, pede acesso ao garfo esquerdo, ele consegue, mas no momento em que ele vai tentar acessar o garfo direito, ele vai ficar bloqueado. Então o filósofo verde vai ficar bloqueado neste ponto aqui. O filósofo verde fica em pausa porque ele não consegue acesso ao garfo direito. Imagine então que volta um filósofo em vermelho agora, este nosso filósofo aqui. O que vai acontecer? Vejam só, no momento em que ele for tentar aqui pegar o garfo esquerdo, ele já vai verificar que o garfo esquerdo está sendo usado, não está disponível. Então, este filósofo em vermelho também vai ficar bloqueado neste ponto aqui, ainda antes. Então, neste ponto aqui, o nosso filósofo em vermelho fica bloqueado. O que vai acontecer quando este filósofo em azul retornar à vez do processador e liberar esses dois recursos aqui, liberar esses dois semáforos? Vejam que nós tínhamos dois threads, dois filósofos aguardando. O em verde estava aguardando este recurso aqui. Quando este filósofo liberar aquele recurso, ele vai ser notificado e vai prosseguir a execução. Então ele vai receber o acesso ao garfo direito e automaticamente vai prosseguir a execução a partir deste ponto aqui. Ele vai comer. Mesma coisa no filósofo vermelho. Quando este filósofo aqui liberar este garfo que está à direita, este filósofo aqui vai ser notificado, porque ele estava aguardando aqui, no acquire, ele vai ser notificado, vai ganhar acesso àquele recurso e vai prosseguir a execução. Esse prosseguimento, no caso deste filósofo aqui, vai ser pedir acesso a esse garfo que está à direita dele para ele continuar a execução. Vejam que, então, podem ter filósofos aguardando por este garfo e também por este garfo aqui. Quando eles forem liberados, os filósofos recebem acesso ao recurso e prosseguem a sua execução. Tudo certo até agora, nesses exemplos que nós fizemos, mas imaginem a seguinte situação. Imagine uma situação onde todos os filósofos resolvem usar os garfos simultaneamente. A grosso modo, imagine que você teria lá condições de executar 5 threads simultaneamente, que elas começassem a executar exatamente ao mesmo tempo. E o que vai acontecer nesse caso? Começando por esse filósofo aqui. Ele vai ganhar, ele pede sempre acesso ao garfo que está à sua esquerda, ele está disponível. Este outro filósofo aqui, tudo isso vai acontecer ao mesmo tempo. Ele também pede acesso ao garfo que está à esquerda e recebe acesso, e garante o acesso.
Isso tudo acontecendo ao mesmo tempo. Este outro aqui também ganha acesso ao garfo que está à sua esquerda, este aqui também ganha e este aqui também ganha. Lembre-se, né? Todos esses filósofos estão executando exatamente ao mesmo tempo. Por estarem executando exatamente ao mesmo tempo, todos eles agora vão tentar obter acesso ao garfo, ao outro garfo. Então, este aqui vai tentar obter acesso àquele garfo ali e não vai conseguir. Este aqui vai tentar obter acesso a este garfo da sua direita e não vai conseguir. A mesma coisa em todos eles. Então, eles conseguiram acesso ao garfo que está na esquerda, mas na hora de pegar o garfo que está na direita, todos ficaram bloqueados, porque todos os garfos já estão alocados para um dos filósofos. E nenhum dos filósofos consegue prosseguir na execução, porque eles ficam esperando liberar o garfo, só que nenhum filósofo vai liberar antes de saborear uma porção. Esta é uma situação em sistemas concorrentes chamada de impasse, ou então deadlock, né? O travamento mortal. Esse impasse ocorre quando você tem um conjunto de processos e onde todos os processos desse conjunto estão esperando por um evento que somente um outro processo deste mesmo conjunto poderá fazer acontecer. Aqui no caso, todos os processos deste nosso conjunto de 5 filósofos estão aguardando a liberação do garfo, mas somente os outros processos desse mesmo conjunto poderão fazer esse evento acontecer. Só que eles não vão acontecer, porque para ele acontecer, para que esse filósofo aqui libere este garfo, ele primeiro precisa conseguir acesso a esse para saborear uma porção e depois liberar os dois. Então isso é uma situação de impasse. Todos os teus processos, os teus threads estão parados, um está aguardando pelo outro e eles não conseguem prosseguir. Existem 4 situações, 4 condições que caracterizam a possibilidade de ocorrer impasse no seu sistema. Se o seu sistema apresenta essas 4 condições aqui simultaneamente, impasses, deadlocks, poderão ocorrer em algum momento da execução do seu sistema. Uma das condições é existência de exclusão mútua. É quando existe algum ponto no seu código que é necessário empregar essa exclusão mútua para garantir o acesso a um recurso compartilhado, que é o caso aqui do nosso exemplo dos filósofos. O garfo é um recurso compartilhado cujo acesso a esse garfo é preciso ser feito de forma que a gente consiga garantir a exclusão mútua, que apenas um filósofo use esse garfo em um dado momento. Outra condição, posse e espera. O que é essa condição de posse e espera? É quando um processo já adquiriu um determinado recurso, um recurso A, por exemplo, e ele fica esperando até conseguir tomar posse de um outro recurso, um recurso B. E ele fica nessa espera sem liberar o recurso A. Ele está de posse de um recurso, ele precisa de um outro recurso para conseguir prosseguir, e ele fica aguardando esse segundo recurso, recurso B, sem liberar o A. No nosso exemplo dos filósofos, isso está ocorrendo porque, uma vez que ele pega o garfo esquerdo, ele fica de posse desse garfo esquerdo, esperando conseguir acesso ao garfo direito. Outra condição que, quando estiver presente também no seu sistema, podem acontecer impasses. Não preempção. O que é a não preempção? É quando no seu sistema operacional ou no seu sistema como um todo, você não autoriza que um recurso seja forçosamente tomado de um processo que já está de posse daquele recurso. Ou seja, você não, uma vez que o processo conseguiu acesso a um recurso, você não força, não tem como retirar aquele recurso alocado ao processo de maneira forçosa.
aquele recurso só será liberado quando o seu processo explicitamente liberar aquele recurso. Você não consegue tomar à força um recurso que já está alocado a um processo. É o que ocorre aqui no nosso exemplo também, porque os nossos filósofos, nenhum filósofo toma à força um garfo de um outro filósofo. Ele só aguarda que aquele garfo esteja disponível. A última condição que precisa estar presente é a espera circular, que é justamente aquele exemplo que nós vimos no momento anterior, quando há aquele encadeamento de 2 ou mais processos, onde cada um deles está esperando por um recurso que está sendo usado pelo processo seguinte da cadeia. Então isso acaba formando, aquela cadeia circular de espera, onde um espera pelo outro que espera pelo um. No caso aqui dos filósofos, eles aguardam, chegou naquela situação que nós vimos anteriormente, onde todos eles simultaneamente estão aguardando um garfo para conseguir progredir. Se essas 4 condições aqui estiverem presentes no seu sistema, você poderá enfrentar impasses. Impasses poderão acontecer durante o seu sistema, dependendo daí das condições de corrida. Se você tiver sorte, um impasse nunca vai acontecer, mas dependendo da execução, pode acontecer um impasse e o teu sistema ficar travado. Como você vai lidar com os impasses então no seu sistema? Existem 4 estratégias. A primeira delas é adotar o algoritmo do avestruz. O que é o algoritmo do avestruz? É adotar o comportamento do avestruz, que é enterrar a cabeça na areia e ignorar o que está acontecendo em volta, ou seja, ignorar por completo o problema. Se você tiver sorte, se o seu sistema tiver sorte, ele vai rodar por muito tempo, a vida toda, e nenhum impasse vai acontecer. Isso tem a ver com as condições de corrida. Ou, se a frequência com que a ocorrência desse impasse for baixa, você pode ignorar esse impasse, pedir que o usuário reinicie o sistema, por exemplo, para não ter que adotar algum outro mecanismo que impede impasse, porque esses mecanismos podem prejudicar o desempenho do seu sistema. Outras estratégias, uma delas, detecção e recuperação, que aí tem a ver com o seguinte: você incorpora mecanismos no seu sistema para, uma vez que o seu impasse ocorra, o seu sistema consiga detectar a ocorrência daquele impasse e aí sim tomar uma atitude. Isso envolve algoritmos bastante elaborados para fazer essa detecção. Nós não vamos abordar nesse curso. Deixo como uma sugestão opcional de você dar uma olhada no capítulo, na seção 6.4 aqui do nosso livro de sistemas operacionais, do livro do Tenable. Outra forma para você lidar com impasses é você fazer uma anulação dinâmica. Nessa anulação dinâmica, você emprega também algoritmos aqui que conseguem, de uma forma muito cuidadosa, alocar esses recursos, fazer a alocação desses recursos para os processos que precisam deles. E esse mecanismo aqui cuidadoso envolve determinar uma ordem específica de alocação dos recursos. Você tem que fazer todo um algoritmo, você aplica todo um algoritmo que determina qual que é a ordem mais apropriada para você fazer essa alocação dos recursos de modo a evitar a formação de impasses. Também deixo uma dica de seção do livro para verificar esses algoritmos. A última estratégia é adotar a prevenção. Essa prevenção tem a ver com o projeto do seu sistema. Então você vai projetar esse sistema de forma a evitar que qualquer uma daquelas 4 condições que nós vimos anteriormente ocorra.
Uma vez que você elimina qualquer uma daquelas 4 condições, garantidamente impasses não acontecerão mais. Isso você pode tomar bastante cuidado na hora que você projeta o seu código, o seu sistema, de modo a evitar cair numa daquelas 4 condições, ou você pode adotar métodos formais de especificação do seu sistema e através desses métodos você vai conseguir detectar a ocorrência ou não desses impasses. E aí você consegue verificar se a especificação do seu software, se o projeto do seu software está livre desses impasses. Existe uma disciplina na grade do curso onde esses métodos formais são abordados e possivelmente lá vocês tomarão conhecimento desses métodos para detecção de impasses em sistemas. Uma outra solução que nós temos para esse problema do jantar dos filósofos, que aqui eu chamo de solução ingênua 2, é fazer a seguinte modificação naquela nossa primeira solução. Se o filósofo não conseguir pegar o segundo garfo, então ele devolve o primeiro que ele pegou à mesa. Em termos técnicos, significa dizer o seguinte: se o filósofo não consegue alocar ali o semáforo, o mutex do segundo garfo, ele libera o mutex do primeiro. Olhando aqui para o nosso exemplo, como é que seria esse comportamento? Vamos imaginar este filósofo aqui. Ele veio e conseguiu, ele sempre começa com um garfo esquerdo no nosso pseudocódigo, então ele consegue alocar este garfo esquerdo aqui. Teve acesso exclusivo. Este outro filósofo, aqui ao lado, vamos mudar de cor. Este outro filósofo, digamos que na sua vez de execução, ele vai conseguir pegar o garfo esquerdo e para ele prosseguir, ele vai ter que pegar o garfo à sua direita. Só que no momento em que ele tenta pegar um garfo à sua direita, ele vai perceber que esse garfo já está alocado a um outro filósofo, ele não está disponível, esse recurso está indisponível. O que ele faz então nesse momento? Ele devolve o primeiro garfo que ele pegou à mesa. Então ele devolve esse primeiro recurso que ele pegou. E fica nessa estratégia. Uma vez que ele não consegue pegar o segundo garfo, ele devolve o primeiro que ele pegou, para liberar o recurso, porque talvez esse outro filósofo aqui possa prosseguir na execução. Como é que ficaria, na nossa visão aqui de código, como é que ficaria essa estratégia da nossa solução ingênua 2? Ela exigiria a seguinte modificação. Nós teríamos que colocar um timeout associado à obtenção do segundo garfo. Se ele não conseguir pegar o segundo garfo num determinado tempo, ele devolve. Então, olhando aqui para o nosso código, nós teríamos o seguinte: ele pega o primeiro garfo. Se esse garfo não está disponível, ele já vai ficar parado aqui aguardando. Se esse garfo está disponível, ele tenta pegar o segundo garfo. E aí, na implementação dos semáforos do Java, existe esse método tryAcquire, onde é possível passar aqui um tempo, que seria o timeout. Por quanto tempo este thread vai aguardar por este recurso que ele está tentando pegar. Aqui nesse exemplo ele vai tentar aguardar 100 milissegundos. Se em 100 milissegundos ele conseguir obter o recurso, ele prossegue a execução. E ele já vai ter os 2 garfos e ele executa, ele saboreia o seu espaguete. Se em 100 milissegundos ele não obtém acesso ao garfo, ele sai pelo else e devolve o primeiro garfo que ele pegou à mesa. E aí ele faz aguarda um tempo antes de tentar prosseguir novamente, porque se ele tentar prosseguir novamente, logo, imediatamente, talvez esse garfo continue bloqueado. Apesar de ser ainda um tanto quanto ingênua, esta é uma solução
relativamente funcional, porque os filósofos vão dar um tempo para conseguir obter o recurso, e se ele não obter o recurso, ele devolve e aguarda um certo tempo. E nisso, um outro filósofo que talvez estivesse esperando por aquele mesmo garfo consegue prosseguir, e aquele processo filósofo anterior que estava usando o recurso vai terminar de usar e vai liberar. Então é uma solução relativamente funcional. No entanto, vamos analisar esta situação aqui. Imaginem novamente que todos os filósofos resolvem usar os garfos simultaneamente. De novo, vamos imaginar aquela situação onde, para esse exemplo, eu tivesse 5 CPUs ou 5 cores, onde eu conseguisse que cada filósofo, que cada processo iniciasse a sua execução exatamente ao mesmo tempo. Olhem só o que vai acontecer. Este filósofo aqui vai conseguir um garfo esquerdo, este aqui vai conseguir um garfo esquerdo, este também consegue um garfo esquerdo, este também consegue um garfo esquerdo e este também consegue um garfo esquerdo. Todos estão executando no mesmo instante, na mesma sequência de tempo. Por estarem executando na mesma sequência de tempo, todos vão tentar obter acesso ao segundo garfo ao mesmo tempo. Então, este aqui vai tentar obter acesso a esse garfo, ao mesmo tempo que esse aqui vai tentar obter acesso a este outro garfo, e assim sucessivamente. O que vai acontecer? Nenhum deles vai conseguir. Todos eles vão entrar naquele try, acquire, que tem aquele delay lá de 100 milissegundos. Como todos eles estão entrando ao mesmo tempo nesse try acquire, este aqui vai aguardar 100 milissegundos, este também vai aguardar os 100, este também vai aguardar 100, este também vai aguardar 100 e este também vai aguardar 100. Exatamente, eles começaram a aguardar exatamente no mesmo instante. Como eles começaram a aguardar exatamente no mesmo instante, eles vão ser liberados, aquele try acquire vai terminar aqui o timeout exatamente no mesmo instante. Ou seja, nenhum deles vai conseguir, e exatamente no mesmo instante, todos os filósofos vão liberar o primeiro garfo que ele tinha conseguido. Ou seja, eles voltam para a estaca zero. Uma vez que eles voltaram para a estaca zero, o que eles fazem? Eles fazem um sleep lá, sleep, para aguardar um determinado tempo. Lá no nosso código está 250. Então, todos vão entrar nesse sleep ao mesmo tempo. Todos vão aguardar os mesmos 250 milissegundos. Significa que todos vão sair desse sleep ao mesmo tempo. E todos vão fazer o mesmo processo de novo, de alocar aqui os garfos da esquerda e entrar naquela tentativa de alocar o garfo da direita ao mesmo tempo. Ou seja, entra-se nessa situação chamada de inanição. O que é uma inanição? Inanição é quando os seus processos eles continuam executando. Vejam, os nossos processos aqui continuam executando. Eles continuam pegando o garfo da esquerda, fazendo aquele try acquire e liberando caso não consigam, mas isso está acontecendo ao mesmo tempo. E eles voltam para a estaca zero. E aí tentam de novo e voltam para a estaca zero. Ou seja, eles não conseguem progredir com o que eles têm que fazer. Eles continuam executando, tentando, mas eles não conseguem avançar na sua tarefa, no seu código. Isso é chamado de inanição ou starvation. O seu processo acaba morrendo de fome, digamos assim, porque ele não consegue chegar até no prato de espaguete. Dito isso, nós podemos ir para a nossa terceira solução, solução ingênua, que é uma variação da anterior. Agora, nós fazemos o seguinte: o filósofo continua repetindo aquela estratégia de, se ele não conseguir pegar o segundo garfo, ele devolve o primeiro,
Mas, ao invés de todos eles fazerem o mesmo sleep, antes de tentar progredir novamente, todos estavam fazendo o mesmo sleep de 250 milissegundos antes de reiniciarem a tentativa. Cada um dos filósofos aguarda um tempo aleatório. Então vai ter um filósofo que vai aguardar 250, vai ter um outro que vai fazer um sleep de 100, vai ter um outro que vai fazer um sleep de 50. Como esses sleeps estão com tempos diferentes, aquele que aguardar menos tempo vai retomar essa tentativa antes daqueles que estão aguardando mais tempo. Então, dificilmente vai acontecer aquela situação de todos tentarem alocar o mesmo recurso ao mesmo tempo e quando forem alocar o segundo recurso não vão conseguir e ficariam naquela tentativa sem sucesso que dá origem lá ao starvation. Apesar de ser uma solução ingênua, essa é uma solução relativamente funcional na maioria dos nossos sistemas. Inclusive, é uma solução que o nosso hardware, que possivelmente vocês estão usando nesse momento, emprega. O nosso protocolo, o nosso padrão wireless que utilizamos nas nossas redes sem fio, emprega um protocolo chamado CSMA-CA. Como é que funciona esse protocolo CSMA-CA? É um protocolo que visa lidar com a colisão na hora que dois dispositivos wireless tentam transmitir algum dado para o roteador ao mesmo tempo. Esse mecanismo CSMA-CA, ela emprega essa estratégia que nós acabamos de ver para o problema dos filósofos. Da seguinte forma, se um computador detecta que o meio de transmissão está ocupado, ele aguarda um tempo aleatório antes de tentar enviar novamente o dado para o roteador. Isso está explícito aqui no fluxograma do protocolo CSMA-CA, que está disponível, deixei o link ali embaixo. Olhem só, o nosso hardware da rede verifica se o canal está disponível, se a frequência, se não há nenhum outro computador ocupando a frequência e transmitindo para o roteador. Caso esse canal de transmissão não esteja disponível, o nosso hardware, o nosso protocolo de rede, aguarda por um tempo aleatório até tentar novamente. E esse tempo aleatório é chamado de back-off. É um tempo para tentar novamente, antes da próxima tentativa. Esta nossa solução ingênua apenas não é aceitável, ela é inaceitável quando nós temos sistemas críticos. Porque, apesar de ela ser funcional e ser utilizada na rede wireless, ela ainda está sujeita à ocorrência da inanição. Existe ainda uma probabilidade dos processos sortearem o mesmo valor de sleep e reiniciarem novamente uma nova tentativa ao mesmo tempo e não conseguirem avançar. Essa chance ainda existe. Alguns exemplos de aplicações críticas onde essa solução não seria aceitável, por exemplo, em veículos autônomos. Imaginem ocorrência de inanição nos processos ali envolvidos com a ativação dos freios, em uma situação que isso é necessário. Eles ficam tentando ativar os freios, não conseguem obter acesso ao recurso e devolvem. Tentam, não conseguem, devolvem e nunca conseguem frear o carro. Ou então, numa situação, num sistema crítico para uma usina nuclear, por exemplo, onde você se depara com uma situação de inanição no controle de temperatura do reator. Então, os processos não conseguem obter acesso ao controlador lá de temperatura e não conseguem reduzir a temperatura do reator. Aqui eu mostro um código de como que seria a implementação dessa nossa solução funcional
no caso do problema dos filósofos. Vejam que a única mudança que nós temos que aplicar é neste nosso slip, que é quando o filósofo não conseguiu obter acesso ao segundo recurso, ao segundo garfo. Quando ele não consegue, ele faz um slip antes de tentar novamente. E aqui neste slip é feito então um random dentre um determinado valor aqui, para que esse slip seja aleatório a cada vez que ele vá aguardar antes de tentar novamente. Aqui eu deixo como dica aonde você pode encontrar aqui a solução ideal, né? A solução ideal seria aquela que não envolve essa nossa solução funcional, que aguarda tempos aleatórios. Ela é livre de inanição e ela é livre de impasses também, que permite o máximo de paralelismo, no caso, né, de execução simultânea. Ela está disponível lá no livro do Tenenbaum, de sistemas operacionais. Inclusive eu deixei aqui a página que você consegue encontrar a solução na 4ª edição do livro. Era isso sobre impasse e inanição. Espero que a janta esteja servida.